Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do PET 5 de Língua Portuguesa, do 8º ano do Ensino Fundamental, semanas 3 e 4. Vamos lá? Gente, eu vou fazer a correção da semana 3 e da semana 4, tudo junto aqui nesse mesmo vídeo, porque a previsão para a gente terminar esse PET 5 é o dia 30 de outubro. Então, está pertinho, né? Então, eu vou dar uma adiantada aqui na correção para vocês poderem conseguir finalizar esse PET antes dessa data, né? Porque logo já vai vir o PET 6. Então, a gente não pode deixar as atividades acumularem, não. A gente vai ter que dar uma adiantadinha aí nesse estudo desse PET 5. Então, vamos aqui para a correção da semana 3. O assunto aqui vai ser pronome relativo, tá? Nós vamos falar sobre os pronomes relativos. Então, você vai primeiramente fazer a leitura desse textinho informativo aqui, que explica o que são, quais são e quais as funções dos pronomes relativos. E aí, a gente vai para as perguntas. Depois você vai fazer a leitura desse texto aqui, mas as perguntas não são de interpretação, elas são sobre os pronomes relativos que apareceram nesse texto. Então você pode fazer a leitura e aí a gente vai responder essas perguntas aqui, ó. Questão 1. Indique a quem se refere cada um dos pronomes relativos destacados nos trechos. Letra A. Dano à saúde do trabalhador rural que, em geral, aplica o produto sem proteção. O referente à palavra a qual o pronome relativo se refere vem antes dele. Então, aqui a gente está falando, quando a gente fala assim, ó, que, em geral, aplica o produto sem proteção, quem é que está aplicando algum produto sem proteção aqui, segundo essa frase, segundo esse trecho? É o trabalhador rural. Então, o referente do pronome que é o termo trabalhador rural. Então, você vai colocar aqui a resposta, ó, trabalhador rural. Letra B, que ingere vegetais contaminados. Nesse caso aqui, você vai ter que olhar lá no texto qual que é o referente do pronome relativo que. Então, vamos lá no texto olhar. Quem que está ingerindo vegetais contaminados? Essa frase está aqui, ó. Que ingere vegetais contaminados. Logo na palavra anterior ao pronome que, você tem aqui, ó, consumidor. Então, você já subentende que quem está ingerindo vegetais contaminados é o consumidor. Então, você vai colocar aqui a resposta, ó. O referente do pronome relativo que, nessa frase aí, é consumidor. Aqui embaixo você tem dano ao meio ambiente pela poluição do solo e das águas, que prejudica das minhocas aos peixes. Então, o que prejudica das minhocas aos peixes? É a poluição do solo e das águas. Ó, não é só a poluição do solo e não é só a poluição das águas. São os dois elementos juntos. Então, a resposta aqui, ó, o referente do pronome que, nessa frase aqui, é poluição do solo e das águas. É isso aqui que está prejudicando as minhocas, os peixes e tudo mais. Questão 2. Poderíamos substituir os pronomes destacados por outros pronomes relativos? Como ficariam as frases? Sim, nós podemos substituir o pronome relativo que por outros sem mudar o sentido das frases. Essas frases poderiam ficar assim, ó, fazendo a substituição. A primeira, dano à saúde do trabalhador rural, o qual, em geral, reticências aqui, porque a gente não precisa colocar a frase inteira, até porque senão não vai caber. A segunda frase ficaria assim, ó, dano à saúde do consumidor, o qual ingere reticências. E a terceira frase ficaria assim, ó, pela poluição do solo e das águas, a qual prejudica reticências. Esse termo aqui, ó, a qual, está concordando, está combinando com a palavra poluição. Por isso que ficou no feminino singular, porque a palavra poluição também está no feminino singular. Então, o pronome relativo tem que combinar, concordar com o seu referente, tá certo? Então, ficaria assim, fazendo a substituição do que por outro pronome
relativo. Questão 3. Os pronomes relativos destacados fazem referência a um conjunto de elementos que fazem parte da cadeia produtiva dos alimentos. Qual seria o papel e a importância de cada um desses elementos? Então, é o seguinte, o trabalhador rural, esse elemento aqui, ó, trabalhador rural, o papel dele é cultivar a terra, plantar os alimentos. E ele é importante para garantir que haja alimentos para a população. O elemento consumidor tem o papel de comprar os produtos cultivados na terra. E ele é importante porque fornece o pagamento para que o trabalhador rural receba seu salário. O elemento solo tem o papel de receber o plantio e a importância porque sem o solo fértil não tem como plantar. E o elemento água tem o papel de irrigar as plantações e a importância, nenhuma planta sobrevive sem água. Atividade 2, vamos continuar falando sobre pronomes relativos. Aí você vai fazer a leitura desse texto aqui, mas as perguntas não são de interpretação. As perguntas são sobre os pronomes relativos que apareceram nesse texto. Aí vem a pergunta: preencha o quadro indicando o pronome, se ele é variável ou invariável e a quem ele se refere dentro desse texto aí, né? Essa questão de ser variável ou invariável é o seguinte, é se o pronome ele pode ir para o singular ou para o plural, ou se ele pode ficar feminino ou masculino, dependendo da palavra a qual ele se refere. No caso desses pronomes aqui, que estão grifados nesse texto, que são os pronomes que a gente tem que analisar, eles não mudam do plural para o singular, do feminino para o masculino, dependendo do elemento ao qual ele se refere, não. Eles sempre continuam desse mesmo jeito aqui, eles não têm variação. Então, os pronomes são esses aqui, ó. É que, quem e que, igual tá lá no texto, né, nessa ordem. Todos eles são invariáveis, né? Então, ó, o que é invariável e assim por diante. E aí você vai colocar, de acordo com o texto, qual que é o referente de cada um desses pronomes. Então, o primeiro que, ele se refere a momento. O segundo se refere a indivíduos. Você pode ver que aqui, ó, o referente está no plural, mas o pronome continuou sendo o mesmo, continuou sendo o que. O terceiro pronome que se refere a participantes. O pronome quem se refere a Michael e Asa. E o último pronome que se refere a pessoas. Então, o seu quadro vai ficar desse jeito aqui. Próxima questão. Leia as informações abaixo sobre os modalizadores discursivos. Então, você vai ler esse textinho aqui, ó, informativo, que está explicando e dando alguns exemplos sobre o que são os modalizadores discursivos. Modalizadores discursivos são palavras ou expressões que a gente coloca dentro do texto que vão expressar as nossas intenções, os nossos objetivos. Por exemplo, quando você fala assim, ó, é certo que... a sua intenção é passar a ideia de certeza. Já quando você usa o termo talvez, a sua intenção é a de passar o sentido de possibilidade. E aqui são colocados outros exemplos de modalizadores discursivos. Você tem que lembrar que os modalizadores discursivos expressam as intenções comunicativas do autor. Aí vem esse texto aqui, ó, no qual foram apresentados alguns modalizadores discursivos, esses que estão destacados aqui para vocês. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto e depois vão preencher esses quadros aqui, ó. Então, foram colocados aqui os modalizadores discursivos que apareceram dentro desse texto. E aqui na frente, você vai colocar qual que é a intenção, a classificação, o efeito de sentido que é passado dentro do texto, a partir do uso de cada um desses modalizadores discursivos aqui. Então, quando você usa inevitavelmente, dentro do texto, passou a ideia de certeza. Inicialmente, passou a ideia de análise, segundo a minha interpretação. Se por um lado, passou a ideia de suposição. Certamente, ideia de certeza. Efetivamente, ideia de certeza também. E vergonhosamente passou a ideia de julgamento. Então, isso aqui é segundo a minha interpretação, segundo a leitura que eu fiz. Essas são as ideias, os efeitos de sentido criados a partir do uso dessas expressões aqui.
E a questão 2 está perguntando o seguinte: qual a importância dos modalizadores para este texto? Eles são importantes para explicar as intenções comunicativas do autor. Então, essa foi a correção da semana 3, gente, do PET 5. Agora vamos fazer a correção da semana 4. Aqui na semana 4, você vai começar fazendo a leitura desse texto informativo que explica o que é e quais que são as características, qual que é a estrutura desse gênero textual aqui, ó, o artigo de opinião. Basicamente, o artigo de opinião é um texto no qual a pessoa vai defender a sua opinião sobre um determinado assunto. Esse texto, ele tem uma estrutura básica que é a seguinte: primeiro você coloca a introdução, na qual você apresenta a sua tese, a sua opinião sobre o assunto, a opinião que você vai defender sobre aquele assunto. Depois você vai colocar no desenvolvimento, que podem ser 1 ou 2 parágrafos, a argumentação, que são as justificativas, as explicações que vão comprovar que a sua tese, que a sua opinião está correta. E no último parágrafo, você coloca a conclusão, na qual você retoma as ideias principais, você faz uma síntese, um resumo do que foi o seu texto, qual que foi a sua tese, por que ela está correta, e também é comum serem apresentadas algumas possíveis soluções para essa questão. Aqui na primeira questão, está pedindo para você escolher um desses temas aqui, porque você vai produzir um artigo de opinião. Então, você tem Vidas Negras Importam, o movimento que mexeu com o mundo. Você tem a onda das fake news e a influência dela na sociedade. E também tem o impacto da pandemia na vida dos brasileiros. Você vai escolher um desses assuntos aqui para criar o seu artigo de opinião. Eu escolhi o Vidas Negras Importam, o movimento que mexeu com o mundo, para fazer o texto aqui de exemplo para vocês. E aqui na questão 2 é a proposta de produção de texto, né? Você vai escrever o seu artigo de opinião com base no assunto que você escolheu. Eu fiz aqui o meu exemplo, mas ele é o meu exemplo, não é para você copiar o meu texto, não. É só para você entender mais ou menos como que é a linguagem, qual que é a estrutura dos parágrafos e para você se inspirar, para você criar o seu próprio texto. Não necessariamente você tem que copiar o meu texto, não, até porque ele é muito grande, né? E acho que ele não vai nem caber aí nas linhas do seu PET. Não! Mas aqui eu fiz esse exemplo que é para explicar como que eu crio os meus artigos de opinião. Basicamente, todos eles seguem a mesma estrutura. No primeiro parágrafo, eu explico qual que é o problema. No segundo parágrafo, eu explico por que que isso é um problema, qual que é a origem desse problema. No terceiro parágrafo, eu explico por que que esse problema continua insistindo. O que que contribui para esse problema não acabar? O que que está fazendo esse problema persistir? E no último parágrafo, eu coloco qual que seria a solução ou quais que seriam as possíveis soluções para esse problema, para essa questão. Então, vou fazer a leitura aqui do meu texto. Vidas Negras Importam é o slogan de uma campanha antirracismo iniciada depois que um homem negro foi morto pela polícia nos Estados Unidos. Esse fato desencadeou comoção também aqui no Brasil. Porém, algumas pessoas levantaram o questionamento de que não são só as vidas negras que importam, mas sim todas as vidas. Embora isso seja verdade, são as vidas negras que têm sido muito mais desvalorizadas, subjugadas, marginalizadas, perdidas ao longo da história brasileira. É o que mostram os dados divulgados em 2017. Que demonstram que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado e de que cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Nesse contexto, a reflexão proposta pela frase Vidas Negras Importam é pertinente, importante e urgente. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E a maneira com que isso foi feito, sem nenhuma medida de inserção dos ex-escravizados na sociedade, promoveu a marginalização das pessoas negras. Com isso, os negros se tornaram mais vulneráveis à desigualdade, à pobreza, à baixa escolaridade, ao subemprego e à violência, contexto que ainda faz parte da realidade brasileira atualmente. Então, eu expliquei aqui que as origens desse problema, né, das vidas negras não estarem
sendo muito importantes aí na nossa sociedade, a origem disso é histórica, é pelo fato do Brasil ter sido escravocrata e quando isso acabou não ter tido nenhum apoio aos ex-escravizados e assim por diante. Agora eu vou explicar por que que esse problema ainda existe, por que que ele não acabou, por que que ele continua existindo. Ondas de comoção e discussão sobre a questão racial são comuns quando a mídia noticia algum fato chocante sobre o assunto, como, por exemplo, um caso de racismo flagrado por câmeras de celulares, ou quando uma criança negra é morta por uma bala perdida durante uma ação policial. Porém, passada a comoção inicial, o assunto perde espaço. Não existe uma efetiva e constante discussão sobre medidas afirmativas que possam beneficiar a população negra, através da igualdade social, valorização cultural, acesso à educação de qualidade, capacitação profissional, etc. Agora, na conclusão, eu vou colocar aqui algumas possíveis soluções para a questão. Portanto, ainda que todas as vidas importem, são as vidas negras que têm sido mais perdidas, desperdiçadas, desvalorizadas ao longo dos tempos. O Brasil tem essa dívida histórica com a população negra, que foi abandonada enquanto uma elite branca enriquecia. Sendo assim, já está mais do que na hora de toda a sociedade discutir o que deve ser feito para reverter esse quadro. Mas essa luta não deve se restringir a postagens e hashtags em redes sociais. Ela deve acontecer nas várias esferas da sociedade: congressos, escolas, associações, grupos comunitários, veículos de mídia, etc. A questão racial não deve ganhar espaço apenas quando algum negro se torna vítima. Isso deve ocorrer antes que mais negros se tornem vítimas. Então, esse foi o meu exemplo, de texto argumentativo. É só você se inspirar aqui no meu que você vai conseguir fazer o seu, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse exemplo aí que eu dei, dessas explicações que eu passei para vocês. O artigo de opinião realmente não é um texto muito fácil de escrever, não. Dependendo do tema que você escolher aí, vai ser necessário você fazer algumas leituras, Você pesquisar alguma coisa aí na internet para você poder formar a sua opinião a respeito, Muito bem, gente. Então, essa foi a correção da semana 4 do PET 5. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar. E a gente se vê na correção do PET 6, que logo, logo estará aparecendo por aí, Terminar o vídeo, eu quero mandar um salve muito especial para Regina Moreira e também para o neto dela, que está sempre aqui estudando comigo. Um salve para o MC Paulista e para todo mundo da Escola Estadual Professor Leônidas de Castro Serra e para todo mundo de Uberlândia. Salve também para Cláudio Fernandes de Franciscópolis. Um abraço aí pro pessoal de Franciscópolis. Um salve também para Ludmila Gomes e para todo mundo de Alvinópolis. Quero mandar um salve também muito especial pra Nath e pra irmã dela, Kawara. Um abraço pra vocês. Um salve pra Alifer Souza Vieira e pra todo mundo de Coronel Fabriciano. Um salve também pro Lurgan e pra todo mundo de São Domingos do Prata. Quero mandar um salve pra Melissa, que usa esse perfil aqui, do Nathan Caleb Curte. Um abraço pra você, Melissa. Um salve pro Marcos Paulo e pra Lilian Madureira. Um salve também para Marcela de Cássia Vale e para todo mundo de Dores de Campos. E um salve muito especial para Maria Aparecida. E para todo mundo que está sempre aqui curtindo, comentando, compartilhando. Um grande abraço para vocês e um salve. Então eu fico por aqui, até a próxima. Beijo, tchau.